Agora nós vamos falar um pouco sobre o teorema do valor intermediário. Então, teorema do valor intermediário. Isso é um teorema que vocês já viram em cálculo 1. E quem fez cálculo numérico, né, se você lembra lá do método da bisseção, o método da bisseção só funciona por causa desse teorema aqui, intermediário. Então, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte. Eu vou provar primeiro um caso particular, né, desse teorema, e daí a gente vai usar esse caso particular para provar o caso geral. Então, vamos ao caso particular, é um teorema também. Teorema. Esse aqui é chamado teorema de Bolzano. Quem fez cálculo numérico já deve ter visto, né, esse teorema aqui. Então, se f, né, é uma função contínua definida no intervalo fechado AB, então aqui já tem três hipóteses, né? Primeiro, a função tem que estar definida no intervalo fechado. Segundo, né, a função ela é contínua. E terceiro, quando eu calculo f no ponto A e quando eu calculo f no ponto B e faço produto, isso tem que dar menor do que zero. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês o que isso aqui significa, né? Então, se essas três coisas acontecem, se f é uma função definida no intervalo fechado, que é contínua, e isso acontece, eu tenho três hipóteses aí, então existe um Czinho lá no intervalo AB, aberto, né, tal que f de C é igual a zero. Esse teorema ele não vai te dizer quem é este C, ele vai te dizer apenas que existe esse C, né? Em geral, você tem que usar algum método numérico para encontrar, de fato, uma aproximação para esse C, ele nem sempre vai aparecer de maneira explícita. Então vamos à demonstração desse teorema. Então prova. Eu vou começar explicando o que isso aqui significa, né? Então, se f de A vezes f de B é menor do que zero, então, né, significa que este número e este número são ambos diferentes de zero e têm sinais opostos. Essa é a única maneira do produto deles ser estritamente menor que zero. São ambos não nulos e têm sinais opostos. Então, uma das desigualdades a seguir, uma das desigualdades a seguir ocorre. Então, deixa eu colocar. A primeira eu vou chamar de 1, vai ser essa daqui, f de A menor do que zero, menor do que f de B. Nesse caso, eu estou assumindo que isso aqui é positivo e isso aqui é negativo. Então, o produto deles vai dar diferente de zero. Ou, a segunda desigualdade vai ser essa daqui, f de B menor do que zero, que é menor do que f de A. Então, nesse caso, eu estou assumindo que esse é positivo e esse é negativo. Então, isso aqui, né, ocorre se somente se uma das duas desigualdades aqui ocorre. Eu marquei apenas a primeira porque eu vou, para essa demonstração, eu vou assumir que a desigualdade que vale é essa daqui. Se você quiser começar a sua demonstração supondo que essa desigualdade que é válida, você vai usar um argumento completamente análogo, tudo bem? Só tem que alterar umas coisinhas no meio do caminho, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, o que a gente tem que fazer agora, né, resta mostrar. A gente não vai encontrar o cara, né? Resta mostrar que existe um Czinho, né, no intervalo aberto, AB, tal que f de C é igual a zero. Então, primeiro a gente precisa encontrar um candidato para esse C e depois mostrar de fato que f de C é igual a zero. Então, a gente vai fazer uma demonstração em dois passos. Na verdade, já foram alguns passos aqui, mas tudo bem, vocês me entenderam. Eu vou começar definindo um conjunto. Então, defina esse conjunto aqui, K igual a conjunto de todos os x no intervalo AB. Então, a gente já sabe que K é um subconjunto do domínio da função, né? Tal que f de x é menor ou igual que zero. Então, eu vou fazer um desenho hipotético aqui só para dar uma ideia de como é que pode ser esse conjunto K, tá bom? Então, eu vou desenhar uma função hipotética definida no intervalo AB. Deixa eu colocar um intervalo AB aqui. Então, A
sei lá, b. Então, a função poderia ser assim, daí sobe, desce um pouquinho e... Tá, então aqui eu tenho uma função f hipotética, né? Então, notem, esse aqui é o conjunto de todos os pontos no domínio da função, onde a função assume um valor que é menor ou igual que zero. Então, vamos olhar para o gráfico e ver onde é que essa função assume valores menores ou iguais que zero. Então, nesse pedacinho aqui isso acontece, né? Nesse pedacinho isso acontece. Aqui ela dá zero. E nesse pedacinho aqui também isso acontece. Então, aí está. Para esta função, o nosso conjunto K seria a união desses três pedacinhos aqui. Bom, desse intervalinho, com esse ponto, com este outro intervalinho aqui. Então, isso é só um desenho hipotético para vocês fixarem mais ou menos na cabeça de vocês o que é esse conjunto K. Então, note que Azinho pertence a K. Por quê? Pois f de A é menor do que zero. Porque a gente está assumindo, né, que esta aqui é a desigualdade que vale. Então, olha só o que tem aqui desse lado, f de A é menor do que zero. Isso significa que a função assume um valor que é menor ou igual que zero no A, portanto, A pertence a K. Além disso, K é um subconjunto de AB, né, é limitado por esta razão. Mas toda vez que a gente ouve essas palavras, né, subconjunto não vazio limitado de R, subconjunto não vazio limitado de R, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é o axioma da completude. Então, do axioma da completude, existe um C real, tal que C será o supremo desse conjunto K. Tá bem? Então, acabamos de achar o nosso candidato, digamos assim, à raiz da função. Lembra, a raiz da função é um número que satisfaz essa equação aqui, tá bom? É um número que quando você dá para a função, ela zera. Então, acabamos de achar um candidato, o que a gente tem que fazer agora é tentar descobrir se de fato f de c é zero. Então, existem três casos, né, a considerar. O primeiro bom, C é um ponto que está no domínio da função, porque C é ponto aderente de K, K está no domínio da função, então C também é ponto aderente do domínio da função. Como o domínio da função é fechado, então C pertence ao domínio da função. Então eu posso calcular f de C. Então existem três possibilidades para esse número. Pode dar zero, é o que a gente quer que dê, não é? Mas também pode dar menor que zero e pode dar maior que zero. Então, como essas são as únicas três possibilidades, para mostrar que essa daqui é a válida, eu vou mostrar que isso aqui nos conduz a uma contradição, né, que é impossível isso aqui acontecer, e que isso aqui também nos conduz a uma contradição, ou seja, que isso aqui também é impossível. Então, uma vez que a gente mostrou que isso é impossível e isso é impossível, então resta assumir que este aqui é o que deve acontecer para f de c, tá bem? Então vamos lá. Então eu vou separar em em dois casos, porque uma vez que a gente mostrou que isso não pode e isso não pode, acabou a demonstração. Então, caso f de c maior que zero. Então vamos lá. Como f de c é maior que zero, eu vou fazer o seguinte: tome epsilon igual a f de c, que é maior que zero. Então, como f é contínua, em particular, é contínua em C, porque ela é contínua em todo ponto do domínio dela. Então, como f é contínua, vai existir, então, existe um delta maior que zero, tá bom? Tal que toda vez que x é um pontinho no domínio da função AB, e x está a uma distância de c que é menor do que delta, isso vai implicar que
f de x menos f de c é menor do que epsilon. Agora eu vou usar... Na verdade, eu vou reescrever toda essa desigualdade só porque eu quero. Então, toda vez que x, na verdade aqui é equivalente, toda vez que x é um pontinho no domínio da função, tá bom? Essa desigualdade eu posso escrever assim, x menos c menor do que delta, maior que menos delta, mas daí eu posso somar c aqui, somar c aqui, somar c aqui, daí a desigualdade se torna c menos delta menor do que x menor do que c mais delta, vai implicar que, de novo, vou usar aqui também a definição de módulo, né? Então isso aí é a mesma coisa que f de x menos f de c menor que epsilon, maior que menos epsilon. Agora, nessas três parcelas, eu vou somar f de c, né? F de c, e daí a gente vai ficar com o seguinte, isso é f de x menor do que... Lembrando, quem que é epsilon? Epsilon é f de c. Então, do outro lado aqui vai aparecer epsilon mais f de c, que é igual a 2f de c. E desse lado aqui vai aparecer f de c menos epsilon. Aí, de novo, epsilon é f de c, então desse lado vai aparecer 0. Então aqui vai aparecer um 0. E aí está. Então, toda vez que x é um ponto no domínio da função, satisfazendo essa desigualdade, né, que está uma distância de c que é menor do que delta, então isso aqui vale. Então, vamos olhar só para esse pedacinho da desigualdade agora, e eu vou escrever as coisas mais uma vez. Então, logo, x é um pontinho no domínio da função. X está a uma distância de c que é menor do que delta. C menos delta, C mais delta. Isso vai implicar que f de x é maior que zero. Tá bem? Estou olhando só para esse pedacinho aqui. Isso é verdade. Bom, mas se f de x é maior que zero e k é o conjunto de todos os pontos onde f de x é menor ou igual que zero, isso significa que para todos os pontos que estão aqui, satisfazendo essas duas condições, a gente tem que x não pertence ao conjunto K. Então, se isso vale, então x não pertence a K. Agora, olha só. C, então lembre-se, eu sei que não deu tempo de esquecer ainda, mas lembre-se que C é uma cota superior, porque C é o supremo do conjunto K. Então, é uma cota superior para o conjunto K. Eu vou afirmar o seguinte, né? Afirmo que C menos delta também é uma cota superior para K. Bom, mas como assim? O que eu quero mostrar é que para que esse cara também seja cota superior, então x tem que ser menor ou igual, né, que C menos delta para todo x no conjunto K. É isso que significa ser cota superior. Então vamos fazer por contradição, tá bom? Vamos provar por contradição que esse cara aqui de fato é uma cota superior. Então, se C menos delta não fosse cota superior para K, existiria um x0, né, no conjunto K com a seguinte propriedade, né, tal que C menos delta menor do que x0. Isso é o contrário de ser uma cota superior, né? Então, se C menos delta não é cota superior, então deve existir um elemento no conjunto que é maior do que esse C menos delta. Bom, mas isso implicaria que C menos delta é menor do que x0, então estou aproveitando isso aqui, é menor do que C, porque C de fato é uma cota superior, né? Cota superior para o conjunto K.
que é menor do que C mais delta. Bom, mas toda vez que eu tenho um ponto no domínio da função, lembra? K está contido nesse intervalo. Então, toda vez que eu tenho um ponto no domínio da função, satisfazendo essa desigualdade aqui, isso implica que f de x0 é, vamos ver o quê? Maior do que zero. Maior do que zero. Bom, mas se é maior do que zero, implica que x0 não pertence a K. Como é que pode x estar em K e x não estar em K? Isso é uma contradição. Né? Logo, o que é uma contradição? Isso significa que, de fato, C menos delta é, né, uma cota superior para o conjunto K. Mas, olha só, mas C menos delta é menor do que C. E lembra, quem que é C mesmo? É o supremo do conjunto K. E o supremo é a menor de todas as cotas superiores de um conjunto. Mas como é que pode, então, existir uma cota superior que é menor do que a menor de todas as cotas superiores do conjunto? O que também é uma contradição. O que é uma contradição? Então, essa contradição aqui foi usada para mostrar que C menos delta é cota superior, e essa daqui é para mostrar que, bom, está dizendo que C não é o supremo, né? O que é uma contradição. Portanto, f de C maior que zero não pode ocorrer, tá bom? Então vamos analisar o outro caso agora. Então, caso f de C menor do que zero. Então vamos ver o que a gente consegue aí. Então, como f de C é menor do que zero, tome epsilon igual a menos f de C, e daí eu vou ter um número que é maior que zero. Então, como f é uma função contínua, é contínua em C, né, existe Δ1 maior que zero, tal que toda vez que x é um pontinho no domínio da função, né, e x está a uma distância de C que é menor do que Δ1, isso vai implicar que módulo de f de x menos f de C, a distância entre f de x e f de C é menor do que epsilon. Usando a definição de módulo aqui, a gente obtém que isso é a mesma coisa que f de x menos f de C, menor do que epsilon, maior que menos epsilon. Somando f de C nas três parcelas, a gente obtém que f de x é menor do que f de C mais epsilon e menor do que f de C menos epsilon. Agora lembra, epsilon é menos f de C. Então, quando eu substituo o valor de epsilon aqui, a gente obtém o seguinte: f de x desse lado vai ficar menor do que zero e desse lado vai ficar 2f de C. A gente está interessado só nessa partezinha aqui, tá bom? Agora eu vou fazer um pequeno ajuste nesse delta, porque eu não quero que ele seja grande demais. Olha só, se eu tenho aqui um intervalo AB, C eu sei que é um ponto que está no interior desse intervalo. E eu não quero que Δ1 seja grande demais, então eu vou medir esta distância aqui, C menos A, vou medir esta distância, B menos C, e daí eu vou tomar delta como sendo o mínimo entre Δ1, C menos A e B menos C. Daí, né, agora eu vou ter um intervalinho que está inteiramente contido aqui. Então isso aqui é C menos delta, isso aqui é C mais delta. Tem um intervalo que está inteiramente contido no domínio da função. Agora, olha só. Então, com este delta, a gente tem o seguinte. Se x está entre C menos delta e C mais delta, então, automaticamente, ele vai estar no domínio da função e vai satisfazer, né, essas duas desigualdades simultaneamente. Perdão, essas duas condições simultaneamente. Daí, a implicação também vale, né? Isso implica que f de x é menor do que zero. Agora, olha só. O ponto C mais delta sobre 2, deixa eu localizar ele aqui nesse desenho, é este ponto bem aqui. C mais delta sobre 2. Ele é menor do que C mais delta e é maior do que C menos delta. Isso implica que f de C mais delta sobre 2 é menor do que zero.
Isso implica que C mais delta sobre 2 pertence a K, porque K é o conjunto de todos os pontos no domínio da função onde a função assume valores menores ou iguais que zero. Como a função, neste cara, assumiu um valor que é menor ou igual que zero, isso significa que esse cara pertence a K. Bom, mas lembra, mas C é uma cota superior. Na verdade, deixa eu escrever direito, né? Mas isso contradiz o fato de que C é uma cota superior de K. De que C é uma cota superior de K. Por quê? Porque tem um elemento em K, tem um elemento C mais delta sobre 2 em K, né? Que é maior do que C. Então, como é que pode uma cota superior ser menor do que algum elemento do conjunto? Esta é a contradição. Portanto, não pode ocorrer f de C menor do que zero, porque isso nos leva a uma contradição. Então, resta concluir, né? Deixa eu incluir mais uma página aqui. Resta concluir que f de C é zero. Não tem o que fazer. Não pode ser menor do que zero e também não pode ser maior que zero, então deve ser zero. Agora a gente vai provar o caso geral desse teorema, né, que é o teorema do valor intermediário. Então, vamos enunciar o teorema. Então, teorema do valor intermediário. Então, vamos lá. O teorema do valor intermediário, o enunciado dele é bem parecido com o enunciado do teorema de Bolzano, né, com algumas pequenas mudanças. Então, vamos lá. Vou enunciar de um jeito bem simples. Então, se f é uma função definida no intervalo fechado, é contínua, e D é um número real, né, tal que f de A é menor do que D, é menor do que f de B, ou, né, o outro caso possível é f de B menor do que D menor do que f de A. Se uma dessas duas coisas acontece, então existe um númerozinho C dentro do intervalo aberto AB, cuja imagem é exatamente este número D. É costumeiro colocar um desenho, né? Eu vou colocar dois desenhos, né? Exemplo, ilustração. Então, se eu tivesse aqui A e B, né? A imagem de A, sei lá, vai cair em algum lugar aqui, então F de A. A imagem de B vai cair em algum lugar aqui, F de B. Daí, esse ponto aqui está no gráfico da função, né? Esse ponto aqui também está no gráfico da função. Se a função é contínua, então para qualquer ponto que eu pegar aqui dentro, sei lá, chamar de D, então vai existir um ponto lá atrás, no domínio, vai existir esse Czinho aqui, cuja imagem é exatamente o ponto D. Então, o gráfico da função vai passar por este ponto aqui. Ou o segundo caso seria esse aqui. Então, A, B, né? Então aqui eu tenho f de B, aí daí agora esse ponto está no gráfico da função, e eu teria f de A lá em cima, então f de A, e daí esse ponto está no gráfico da função, o gráfico da função... Bom, daí para qualquer ponto que eu tome aqui dentro, sei lá, tomar um D aqui, vai existir um pontinho aqui, C, cuja imagem é exatamente aquele D lá. Então o gráfico da função vai obrigatoriamente passar por esse ponto, tá bom? Tem essa ilustração aí para esse teorema do valor intermediário. E daí vamos à demonstração, né? A demonstração a gente vai usar o caso particular, que é o teorema de Bolzano, para provar esse teorema aqui. Eu vou começar definindo uma função auxiliar, então defina g também no intervalo AB pela seguinte expressão.
quem que é g de x? G de x é f de x menos d. F é uma função contínua, d é a função constante, que também é contínua, a diferença de funções contínuas é contínua, então g é uma função contínua. Então, como f é contínua, g é contínua. Agora, né, note que eu sei que f de A é menor do que D, que é menor do que f de B, tá bom? Eu tô assumindo que vale essa desigualdade. Se você quiser assumir que vale essa outra aqui, a demonstração vai seguir de maneira análoga. Agora eu vou fazer menos D aqui e menos D aqui, daí a gente vai obter f de A menos D menor do que zero, menor do que f de B menos D. Bom, mas quem que é f de A menos D? É g de A, não é? Porque olha quem que é g. G de x é f de x menos d, então g de A é f de A menos d. Aí o que tem aqui? Aqui a gente tem g de B. Então, a gente obtém essa desigualdade. G de A menor do que zero, menor do que g de B. Bom, mas do teorema de Bolzano, segue que existe C no intervalinho aberto AB, tal que g de C é igual a zero. Bom, mas se g de C é igual a zero, a gente tem o seguinte, 0 é igual a g de C, aí quem que é g de C? É f de C menos D, o que implica que f de C é igual a D e acabou a demonstração. Então, toda vez que eu tenho uma dessas duas situações aqui, para qualquer ponto que eu tome entre f de A e f de B, sempre vai existir um ponto no domínio, né, que é levado neste ponto pela função f. Para qualquer d que eu escolha entre f de A e f de B, se a função for contínua e definida no intervalo fechado, então vai existir um ponto no domínio cuja imagem vai ser exatamente d. Tudo bem? E é isso. Se tiverem dúvidas, basta entrar em contato.